Estamos aqui com o Felipe, ele vai se apresentar. É um fono que veio do exterior, está fazendo alguns trabalhos legais aqui no Brasil. E ele vai contar um pouco da história dele e também da atuação dele aqui no Encontro Brasileiro de Motricidade Orofacial. Tudo bom, Tudo Felipe? bem, prazer. Bom, eu sou Felipe Nostroza Allende, sou um fonoaudiólogo chileno, sou mestre em fisiologia, eu fiz especialização na FOB USP, eu sou técnico eletrônico também e eu estou atualmente trabalhando, fazendo doutorado na Faculdade de Odontologia de Bauru, na Universidade de São Paulo, Legal. com a professora Diedre. Aí a minha linha de pesquisa é com inovação, com tecnologias que apoiam um pouco a reabilitação na área de mioma, disfagia, fala. E eu estou aqui como um cientista empreendedor, participando de um mini curso com umas colegas do Chile e também trazendo um pouco o que a gente está fazendo. Eu estou criando uma empresa que chama Rucobo, que o nosso objetivo é criar inovação, criar produtos, materiais que apoiem um pouco a nossa terapia. Acho que a gente precisa de mais empresas focadas. Então, é uma empresa que está sendo criada com o apoio da USP, eles incentivam os alunos a criar esse tipo de startups para levar as pesquisas para produtos e serviços ao mercado. Eu Então, gostei bastante do mini curso, a dinâmica que é, você usou com as meninas também. Elas, infelizmente, não puderam falar muito por é, causa da limitação do espanhol e de não conseguir falar tão bem o português, mas eu isso. já ia dizer, podem falar, o meu é o portunhol Então, mesmo, vocês podem nós três falar. somos A gente tenta professores lá entender. do Chile, da Universidade do Chile, e aí a gente tem um aprimoramento de MIO e nós temos feito esse treinamento de exercícios em várias oportunidades. Só que aqui, com a questão da língua, aí acabei falando mais eu, mas é um trabalho em conjunto de nós três e mais pessoas que estão envolvidas. É muito legal porque a gente vê, obviamente, tem algum destaque o Hum, Brasil, mas também esse conjunto claro, de união a da gente, América Latina. isso. É muito legal ver essa interação. Eu escutei aqui várias pessoas falando espanhol, é tão gostoso, é tão Esse gostoso. congresso, o congresso que foi o ano passado, em Maringá, teve acho que só 5 pessoas da América Latina. E esse ano tem 50 pessoas Tem muito participando, do mais, Chile, da Colômbia, Argentina, de outros países. muito Então, legal. o pessoal olha o Brasil como um país que exporta MO, não só na América Latina, até na FOB-USP, semana que vem tem um grupo de 18 italianas que vêm da Itália estudar no Brasil MO. Então, eu acho que Realmente uma o referência. MO é uma referência e muitas outras áreas na fonoaudiologia. Então, para Muito mim, legal. ter vindo do Brasil para morar no Brasil, escolher o Brasil como país para eu fazer meu doutorado, tendo as possibilidades de fazer em qualquer lugar do mundo, eu escolhi porque aqui é, na verdade, o lugar onde a gente tem as melhores possibilidades. E, bom, abramos, eventos, tudo também é bem legal. Então, Aproveitando que você falou um pouquinho disso, como foi para essa adaptação, você falar português? eu Realmente, já tem o teu tinha. científico, é um pouquinho mais difícil, Eu já algumas tinha coisas? morado aqui faz 11 anos. Eu Ah, fiz intercâmbio na minha faculdade no Chile. O último entendi. ano você tinha a possibilidade de ir estudar fora. Legal. Aí, quando eu estava meio que na metade do curso, eu já gostava da área, de uma professora minha de lá falava: olha, tem esse protocolo aqui, que era o protocolo MBGR. Aí eu procurei onde que morava nessas professoras. Aí, depois, eu, no último ano, eu tentei chegar na faculdade. E assim foi que eu cheguei na FOB. Ah, Aí interessante. ficou aquele contato por 10 anos que eu ia, voltava. A gente já levou as professoras várias vezes para o Chile. Então, essa parceria de conseguir Essa troca, conectar, né? com certeza. Hoje a Interessante. gente está focado em pesquisas em conjunto com a Universidade do Chile, a Universidade de São Paulo, e aí também essa outra parte de inovação, que assim a ideia é só não só que as pesquisas fiquem na gaveta, fiquem em artigos científicos, que é muito importante, mas como a gente faz essa transferência tecnológica de pesquisas para produtos, para serviços que finalmente cheguem na comunidade. Então, essa é um pouco outra Eu, parte que eu estou eu gostei conseguindo desenvolver. bastante dessas questões da sua sinceridade quando você traz os argumentos na sua palestra. Você traz, por exemplo, do, da questão emblemática da fadiga, por É, exemplo, que você traz que é uma questão ainda a ser com explorada, a gente certeza. precisa estudar, não pode estar tratando como uma bula de remédio já pronta, Com os certeza. O exercícios. mini curso de hoje era treinamento orofacial. E assim, o pessoal, quando faz um treinamento desse, acha que a gente vai chegar e vai falar: faz esse exercício aqui, faz esse exercício aqui. Tem a Mas receita isso, a lá gente o que pronta. apresentou foi um framework que fala: olha, se você vai fazer um exercício, pensa em tudo isso, porque você É a faz importância tudo do isso. raciocínio
clínico Isso. acima Porque assim, o que dessa eu, busca por algo já eu pronto. falei, se você trabalha com a apneia do sono, esses exercícios são os que mais são Sim. utilizados. Então, veja se aquele exercício está falando qual que é a carga do exercício, qual que é a frequência do exercício, qual é o volume, qual que é a sobrecarga progressiva, como vai ser o engajamento do seu paciente, a motivação, o modelo. Ou seja, tem todo um conceito atrás que a gente tem que saber como terapeuta. Às vezes a gente repete um exercício e não faz ideia de tudo que está por trás. A questão da retroalimentação, como que eu retroalimento o meu paciente? Será que eu falo o resultado, falo do desempenho, retroalimento sempre, só algumas vezes? Qual modalidade sensorial? Verdade. E a questão final que eu falei também, que é muito importante, que é a questão da aquisição, a retenção e a transferência. Sim. Quando a gente aprende algum ato motor, adquirir, eu vou adquirindo na hora, reter depois de um período de tempo, e transferência como eu consigo levar esse ato motor para outras condições, outro contexto. Então são questões que a gente, esse período de tempo que eu estou aqui só para pesquisar, né, me tem permitido eu conseguir, com a orientação da minha professora, parcerias com outros grupos de pesquisa, conseguir levantar essas questões, criar esses framework, e tem sido bem interessante. A gente agora está nessa etapa de como vamos continuar construindo pesquisas, agora com esse olhar de aprendizado sensório-motor, que é uma coisa que a professora Diedre já estava trabalhando faz um tempo, e a gente está fortalecendo mais ainda. Aproveitando, só para finalizar, você também está nessa parte de inovação, como você falou, e tem a criação do dispositivo. Então, conta um pouco mais sobre esse dispositivo e também aproveita e conta para o pessoal como encontrar, como é desenvolvido. Como eu comecei o meu objetivo do meu projeto de doutorado está focado mais em wearables, em dispositivos eletrônicos vestíveis. Então, a gente está criando um colar que consiga monitorar as funções de mastigação, deglutição, até de fala. Então, um dispositivo mais complexo, que envolve pessoa da engenharia, do designer. O meu doutorado, eu já fiz várias disciplinas numa faculdade de designer, como aluno de pós-doutorado. Sou engenheiro, designer, e eu sou da área da saúde, então aí a gente começa a entender um pouco o que é desenvolver um produto, o que isso tem que resolver, que principalmente a gente tenta resolver um problema, uma dor. Foco no problema, né? Então, tem toda uma metodologia que é inovação. Então, vários dos meus estudos desse período de tempo, o meu estudo pessoal, tem sido aprender quanto a isso. Então, aí começaram a nascer essa questão de resolver problemas mais simples. Por exemplo, o que a gente apresentou hoje, que é um dispositivo de baixo custo, que é um dispositivo para retroalimentar a força de língua, de lábio, que é um dispositivo que chama Oroforce. A gente cria com esse objetivo de resolver uma problemática que a gente já estava tendo na clínica, e estão saindo essas ideias. Quanto para o clínico, isso, né? então a gente começou a testar na clínica, e a gente está com vários projetos paralelos, indo atrás de também bolsas de inovação, projetos de inovação precisa de muito investimento. E assim, às vezes nem tanto, mas as faculdades estão apoiando muito a inovação, então estão vindo assim, editais só de inovação. Então a gente está indo atrás de todos esses editais para a gente criar um protótipo, porque o processo de desenvolver um produto ou serviço tem várias etapas, que é um pouco diferente do processo de pesquisa, que às vezes as pesquisas são mais longas, a inovação não, assim, 5 meses você já cria um produto e ele tem que testar. Depois vem o processo de validação, que já é um pouco mais de pesquisa, mas o desenvolvimento do produto ou do serviço é um pouco mais rápido. Então, aí eu tenho pegado muita metodologia da área do designer, de experiência usuário, para a gente resolver e desenvolver produtos como o que a gente apresentou hoje no minicurso e outros que estão em andamento, que está sendo bem interessante fazer essa experiência de o que o usuário está percebendo, gostou, não gostou, achou interessante, difícil. São coisas que, assim, quando você quer comprar uma coisa, que a gente pensa nisso, a pessoa olha só e sabe se quer ou não quer. Então, a gente tem que ter materiais que a pessoa também, só do jeito de olhar, ela quer utilizar na terapia. Então, são coisas que a gente... Tem que ser atrativo, né? E tem que ter o pensamento do fono, porque o que a gente costuma utilizar são coisas que são criadas não por fonoaudiólogos, que são criadas por outros profissionais, e aí você, quando utiliza, meio que tem que você adaptar o sistema para você. Então, aí o nosso objetivo, pelo menos na empresa, é um pouco levar em frente essas ideias, apoiar projetos que já estão sendo desenvolvidos dentro de faculdades, num contexto de pesquisa, oferecer para eles um apoio para desenvolver isso como inovação, levar o produto, criar empreendedorismo, que também eu acho que é importante, até pelo mercado da fonoaudiologia, que quando a gente analisa também o mercado, a gente vê que a fonoaudiologia na América Latina tem uma projeção importante. Daqui a 2050, o valor que a fonoaudiologia mexe, ele vai duplicar, inclusive. Com certeza. Então, a gente vai
precisar de mais materiais, de mais apoio para manter esse tipo de trabalho. Então, estou muito animado. Eu mudei para o Brasil, dá para perceber. Não, e quando a gente fala em inovação, a cabeça, com certeza, é uma gama de mas várias dá um conexões. trabalho. Eu já levo uns 3 anos colocar estudando. isso em prática não é fácil, realmente. Para o pessoal de casa te encontrar, diga aí. Eu tenho a minha rede social, que é Hucob, Hucob. Como chama a tracinha embaixo? Eu sempre esqueço quando fala a linha que fica, mas aqui está embaixo. Underline oficial. Esse é o meu Instagram. Eu vou deixar aqui na descrição, que fica mais fácil para vocês encontrarem o Felipe e também estarem acompanhando todo esse processo de, como ele falou, de inovação, da busca de novos dispositivos para a nossa área da fonoaudiologia. Então foi um prazer tanto participar que agradeço. Nossa, muito. do seu mini curso. Foi uma entrevista de surpresa, mas eu agradeço muito, viu? Não, e foi bom que fluiu e você conseguiu trazer um pouco para o pessoal aquilo que você também trouxe para a gente no mini curso. Então eu sou muito grata pela sua vontade de compartilhar conhecimento. Isso é sempre... eu vejo isso com bons olhos, de profissionais que amam tanto a causa, que conseguem passar, conseguem simplificar algumas coisas e trazendo de forma bem comunicativa. Então, eu sou muito grata, Felipe. Eu que agradeço, Sara. Um prazer. Foi um prazer. Um saludo a todos também. Muito obrigada. Nossa, eu que agradeço, foi muito boa.